Olá, para quem não me conhece, eu sou Viviane Ferro, terapeuta integrativa e sistêmica e mentora em inteligência emocional. Hoje eu quero conversar com você sobre um tema que ele parece ser bastante simples, mas que ele muda completamente a forma como a gente vive a vida. Esse tema é a aceitação. Antes de mais nada, eu gostaria de esclarecer que aceitar ela não é necessariamente desistir. Quando a gente aceita, não significa que nós nos conformamos, e muito menos nós nos anularmos. Aceitar também não significa nós cruzarmos os nossos braços e dizer é isso mesmo e pronto. Aceitar ele é algo muito mais profundo do que isso. Então, aceitar é reconhecermos a realidade como ela é, sem brigar com essa realidade, sem gastar tanta energia, tentando mudar aquilo que neste momento não está no nosso controle. Porque toda vez que a gente briga com a realidade, quem sofre somos nós mesmos. Porque quando eu não aceito o que está acontecendo, eu entro numa luta interna. Concorda comigo? Eu luto contra a vida, eu luto contra as pessoas, eu luto contra o passado e luto até contra mim mesmo, né? Mas essa luta interna, ela gera cansaço, ela gera frustração, ansiedade e muita dor emocional. Nós sabemos que a aceitação em si, ela não muda os fatos, mas ela muda completamente a forma como eu vivo esses fatos. Então, quando eu aceito, eu paro de desperdiçar energia na resistência para poder usar essa minha energia para me fortalecer, para me posicionar e para escolher com mais consciência. Por isso, essa aula é um convite para você mudar o olhar. Não é o olhar de quem se conforma, é o olhar de quem reconhece, de quem acolhe e de quem amadurece emocionalmente. Porque quando nós mudamos esse olhar, a vida muda junto. Agora eu acho que seria interessante nós falarmos um pouquinho o que não é aceitação, né? Porque muita gente confunde aceitação com fraqueza. Existe uma crença muito grande, muito comum, né? De que aceitar é cruzar os braços e dizer assim, é isso mesmo, não tem jeito, eu já me conformei com isso, né? Como se aceitar fosse desistir da vida ou se anular diante das situações. Mas isso, gente, não é aceitação. Isso chama-se conformismo. O conformismo, ele paralisa a gente, enquanto a aceitação verdadeira, ela nos liberta. Então, quando uma pessoa se conforma, ela se entrega. Ela entra num estado de passividade, de impotência, como se ela não tivesse mais escolha para nada. Já a aceitação é extremamente oposto disso. A aceitação é nós reconhecermos a realidade como ela é, para quê? Para, a partir daí, nós decidirmos com mais clareza o que se pode ou o que não se pode fazer naquele momento, o que pode ou não pode ser mudado naquele momento. Então, por isso, a aceitação verdadeira, ela não nos paralisa. Ela, sim, ela nos dá força, tá? Porque quando nós aceitamos essa realidade, nós paramos de gastar energia tentando mudar aquilo que não está mais no nosso controle. Porque assim, olha, pensa comigo. Quanta energia você já desperdiçou tentando mudar o comportamento de alguém? Quanta energia você já gastou tentando mudar o passado? Quanta energia você já gastou tentando controlar uma situação que simplesmente não dependia de você? Então, essa tentativa constante de controle gera exaustão emocional. Consequentemente, gera ansiedade também. Então, agora, vamos olhar para a aceitação de uma forma ainda mais honesta e profunda? Então, vamos lá. A aceitação, ela é quando você olha para sua vida hoje, exatamente como ela está, e consegue dizer com sinceridade: esta é a minha realidade no momento. Esta é a minha realidade no momento. Isso é o que eu tenho agora. Isso é o que está diante de mim nesse momento. Então, você consegue olhar para sua realidade e entender isso, tá? Uma coisa que eu acho muito importante salientar aqui é que aceitar a realidade não significa que nós vamos gostar dela. Aceitar não é romantizar essa dor que nós estamos sentindo. Aceitar não é achar tudo lindo, tudo maravilhoso. Aceitar é apenas reconhecer. Né? Mas reconhecer como? Reconhecer sem julgamento, reconhecer sem culpa, sem autoagressão, apenas reconhecer. Então, aceitar a realidade é sair de um lugar de resistência para entrar num lugar de consciência. É eu dizer assim, eu tenho isso neste momento, o que eu faço com isso agora? Então, quando eu aceito, eu paro de sofrer duas vezes. Uma, porque eu sofri, né, pelo que estava acontecendo, e outra pelo fato de não aceitar o que está acontecendo. Então, eu sofro duas vezes, né? Então, a aceitação, ela não apaga a dor, tá? Mas ela tira o peso desnecessário da resistência, da nossa resistência. Quando nós aceitamos, nós temos mais clareza, nós temos mais leveza e muito mais maturidade emocional. Então, aceitar a realidade como ela é, não é o fim do caminho. É o começo de uma nova forma de caminhar na vida. Essa forma vai ser com mais consciência, com mais presença e muito menos guerra interna. Agora, você sabia que a tentativa de nós controlarmos aquilo que não depende de nós é uma das maiores fontes de sofrimento emocional do ser humano? Isso mesmo. Grande parte do nosso sofrimento nasce exatamente aí. Nós sofremos porque nós tentamos controlar coisas que simplesmente não estão sob o nosso controle, sob o nosso domínio. O comportamento de outras pessoas não está sob o nosso controle. As atitudes delas em geral. O passado, tanto nosso quanto de outras pessoas. As escolhas que alguém fez ou que deixou de fazer. Então, todos esses são comportamentos que não estão sob o nosso controle. E quanto mais eu tento mudar essas coisas, quanto mais eu insisto em controlar o incontrolável, mais pesado tudo fica. Fica pesado para o meu corpo, fica pesado para a minha mente, fica pesado nas emoções. Porque, no fundo, existe uma frustração constante. Eu me esforço, eu insisto, eu tento e nada muda. Essa tentativa de controle, ela cria um estado interno de tensão permanente. Então, a mente não descansa, o corpo não relaxa e as emoções ficam sempre em alerta. Muitas vezes, sem perceber,
a gente começa a viver em função do outro. Já percebeu isso? Viver em função do outro. Eu me preocupo com o que o outro diz, com o que o outro faz, com o que o outro escolhe, com o que o outro pensa. E aí, é nesse momento que a aceitação nos ensina algo tão sábio. O que é? A aceitação nos ensina que eu não controlo tudo. Eu não controlo o comportamento do outro. Eu não controlo as escolhas que o outro faz, o passado do outro. Eu não controlo nada do outro. Mas existe algo muito importante que eu controlo. A maneira como eu me posiciono na vida. Como eu me posiciono diante da minha vida. Sim. Aí eu controlo a forma como eu reajo diante das situações. Eu controlo a forma como eu cuido de mim. Eu vou controlar as escolhas que eu faço a partir do que aconteceu. Então, quando eu tiro o foco daquilo que não depende de mim, eu coloco energia naquilo que está nas minhas mãos. Aquilo que eu consigo mudar mesmo. E aí a consequência é qual? A ansiedade diminui, o peso emocional começa a aliviar, a sensação de impotência dá lugar à consciência. Então eu não vou mais ficar me sentindo impotente. Então, pessoal, aceitar o que não está no meu controle não significa que eu concordo. Ah, veja bem, eu não concordo, eu não aprovo. E nem sempre eu esqueço. Mas significa que eu vou parar de me machucar. Significa que eu vou parar de tentar mudar aquilo que eu não consigo mudar. E isso muda tudo. Muda a forma como eu me relaciono. Quando eu tomo essa atitude, vai mudar a forma como eu me relaciono com as pessoas. Como eu me relaciono com a minha vida. Como eu tomo decisões, vai mudar a forma como eu tomo decisões. Como eu vivo a minha própria vida. Então, quando eu aceito que nem tudo depende de mim, eu deixo de lutar contra a vida. E começo a caminhar com mais leveza, com mais clareza e mais maturidade emocional, como eu já disse anteriormente. E agora, eu quero te convidar a perceber algo muito importante que acontece quando a aceitação começa a fazer parte da nossa vida. Nós começamos a sentir leveza. Isso mesmo, leveza. Por que que isso acontece? Porque quando a gente aceita, algo muda imediatamente dentro de nós. Algo muda aqui dentro. E aí o nosso corpo relaxa, a nossa mente, ela desacelera, nossa respiração muda, fica mais tranquila. Isso tudo acontece por quê? Porque nós não estamos mais em guerra interna. Né? Não existe mais uma briga entre o que é a realidade e o que nós gostaríamos que fosse. Não tem mais essa briga. Por quê? Enquanto eu resisto a algumas coisas que eu gostaria que fossem, o meu corpo fica tenso. A minha mente acelera. O meu coração se fecha. A respiração fica curta. Mas quando eu aceito, eu paro de lutar contra a vida, como eu já falei. Essa luta silenciosa é uma das maiores causas do cansaço emocional da humanidade. Por isso que eu falo que aceitar é parar de se machucar. Por quê? Quando a gente não aceita, a gente continua tentando fazer a vida caber dentro das nossas expectativas, que geralmente são irreais. São reais para nós, no nosso ponto de vista, mas elas não são reais para as outras pessoas. Então, quando nós temos expectativas sobre o outro, sobre o tempo das coisas, como a vida deveria ser, então a expectativa causa frustração. E quando eu aceito, e eu digo para mim mesma, ok, é isso que eu tenho hoje. Esse reconhecimento, ele não vai me enfraquecer. Muito pelo contrário, ele vai me fortalecer. Porque logo em seguida vai vir uma pergunta muito poderosa. Eu aceitei, né? Então a pergunta, o que eu posso fazer a partir daqui? Então perceba que se eu fizer essa pergunta para mim mesma, toda vez que eu me deparar com uma realidade que eu não estou satisfeita, ela vai mudar tudo. Essa pergunta muda tudo. Ela tira a gente da resistência. Ela vai nos colocar numa ação consciente, numa posição de ação consciente. E aí, a partir daqui, né, quando a gente pergunta o que eu faço a partir daqui, esse a partir daqui, ele nos dá força. Porque aí eu vou ter que pensar, eu vou agir. O que eu vou fazer a partir daqui? Não é o que aconteceu, não é o que está acontecendo, é a partir daqui. O que eu faço com essa situação? Por isso não é fraqueza, e sim força. Então a aceitação, ela não resolve tudo de imediato, tá? Não é milagre, mas ela alivia o peso. Ela abre um espaço interno, ela vai trazer mais clareza para nós. Então quando a gente aceita, a vida fica menos pesada. Porque a gente deixa de querer lutar contra as coisas, contra a própria vida, né? E começa a caminhar com mais leveza. Por isso a leveza. A gente tem mais presença. E também, como eu já falei anteriormente, mais maturidade emocional, que é o segredo de uma boa vida. Agora, você já parou para pensar que aceitar é mudar o olhar para a vida? É estranho, né? Por quê? É uma mudança interna de perspectiva. Então, é sair de um olhar que nós tínhamos de resistência e entrar num olhar de consciência. Por que isso? Porque o olhar de resistência é aquele que briga com a realidade. Então, é aquele que, quando acontece alguma coisa, eu vivo me perguntando assim, por que isso aconteceu comigo? Por que comigo? Por que de novo? São perguntas que geralmente a gente faz. E esse olhar, essas perguntas, essa maneira de enxergar, isso nos prende ao passado. Nos prende à dor. Nos mantém parados emocionalmente. Agora, o olhar de consciência, ele é diferente.
Ele não vai negar o que aconteceu, obviamente, né? Ele não vai tapar ali o sol com a peneira, mas ele não nos prende à revolta. A gente não faz questionamentos de revolta. Então, quando eu olho, eu entro nesse olhar de consciência, eu paro de me perguntar, por que que isso aconteceu comigo? Aí eu vou me perguntar o seguinte, o que essa experiência está me mostrando? Você vê como essa pergunta muda tudo? É uma pergunta que não busca culpados. É uma pergunta que vai buscar o aprendizado. E quando eu faço essa mudança de olhar, eu deixo de me colocar contra a vida e começo a caminhar com a vida. Eu saio da paralisação. E isso me transforma. E vai transformar também a maneira como eu me relaciono com tudo. Como eu me relaciono com as pessoas, como eu me relaciono com os desafios da vida, desafios profissionais, seja lá o que for, com as perdas e até mesmo com os limites. Então, quando eu mudo o olhar, eu mudo a forma como eu me relaciono com a vida. E quando essa relação muda, a vida responde de outro jeito para mim. Ela deixa de parecer um inimigo e começa a mostrar um caminho de crescimento, de desenvolvimento. Então, gente, aceitar é isso. Aceitar não é apagar a dor, mas é transformar a experiência que nós tivemos. O que eu faço depois do que aconteceu? É escolher olhar com mais consciência, com mais maturidade emocional, com mais presença. Agora, eu quero te convidar para fazer um exercício simples, mas é muito poderoso. Se você se concentrar direitinho, vai ser extremamente eficaz. Eu quero que você se acomode, né? Fique tranquila aí. 2 minutinhos. Preste atenção nas orientações. Eu quero que você pense em algo na sua vida que hoje te incomoda. Alguma situação, né, que hoje te incomoda. Algo que você vem tentando mudar, ou controlar, evitar, qualquer coisa desse tipo. E eu sugiro, né, que você responda com honestidade, bastante honestidade para você mesma. A seguinte pergunta: isso está sob o meu controle? Isso que você quer controlar, que está te incomodando, está sob o seu controle? Se não está, o que mudaria se ao invés de lutar contra isso, você aceitasse essa realidade por hoje? Como você se sentiria se você simplesmente abrisse mão desse controle? Mas seja honesta com você mesmo. Esqueça o orgulho, o ego. Mas eu quero assim. Não. Pense, como seria se você abrisse mão desse controle? De controlar o incontrolável. Então, por isso, aceitar não significa que nós gostamos da situação. Significa simplesmente que a gente vai parar de sofrer inutilmente. Inutilmente porque é incontrolável. Então é inútil nós sofrermos mesmo. E agora, para finalizar, eu quero que você leve uma mensagem muito importante. Na verdade, é um resumo, né, de tudo que eu já falei aqui, mas eu gostaria de pontuar algumas coisas. Que principalmente a aceitação, ela é considerada como maturidade emocional. Então, se nós queremos ter maturidade emocional, nós temos que começar pela aceitação. Então, aceitar é nós escolhermos paz no lugar da resistência. Como diz o ditado, você prefere ter paz ou ter razão? Né? Então, vamos ter paz? Vamos escolher a paz? Porque quando nós aceitamos, nós paramos de gastar energia brigando com a realidade. Que é isso que a gente viu esse tempo aqui desse vídeo. E começamos a usar a energia para viver com mais consciência. Então, a aceitação é entender que a vida não precisa ser perfeita. Que ela pode ser vivida com leveza. E não é só do nosso jeito. Né? Muitas vezes a gente adia a paz, esperando que tudo se resolva, que tudo se encaixe, que tudo fique do jeito que nós imaginamos. Mas a paz, ela não vem quando a vida muda. A paz, ela vem quando o nosso olhar muda. Quando aqui, muda. Aqui dentro muda. Então, quando a gente aceita, a gente se fortalece. Quando a gente aceita, a gente se posiciona. Então, a gente para de brigar com a vida. E nós caminhamos com a vida, não brigamos com ela. Então, não é desistir do que nós queremos, tá? Não é nos anularmos também. É apenas parar de nos machucar, tentando controlar o que não tem controle. Então, que você, possamos levar essa consciência para o nosso dia a dia. Lembrar que a maturidade emocional, ela começa quando a gente escolhe a paz, no lugar da resistência. E essa aula, gente, é apenas o começo, viu? Porque quando nós não aceitamos a realidade, muitas vezes nós caímos no vitimismo. Ou nós repetimos padrões nos relacionamentos sem entender o porquê. E é exatamente sobre isso que nós vamos falar nas próximas aulas. Vitimismo e repetição de padrão. Mas aceitar é o primeiro passo. E daqui pra frente, a transformação começa. Eu espero muito de coração que vocês tenham gostado desse vídeo, dessa aula. E fiquem à vontade, tá? Para expressar o que vocês acharam aqui nos comentários, tá bom?